Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura, sejam todos bem-vindos. Bom, para você que não se inscreveu no nosso canal, meu querido, faça isso agora mesmo. É só você apertar aí, inscrever-se, pronto, você vai estar inscrito. E já deixe seu like, porque você já sabe que vem coisas boas por aí, né, abençoado? Comentem à vontade e compartilhem nas redes sociais que vocês pertencem, tá bom? Se você quiser que essa plataforma aqui te avise, é só você apertar esse sininho aí embaixo. O que vai acontecer? Onde você estiver, o YouTube vai lembrar você que nós estamos no ar com mais uma mensagem, tá bom, queridos? Se inscreva aí, tá legal? Bom, abençoados, cada dia que passa mais eu fico maravilhado com aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? As escamas continuam caindo e cada dia mais a gente vai tendo a consciência de que nós estamos realmente em novos céus e nova terra. E o que parece ser loucura para o cristianismo tradicional, para nós é uma verdade, porque já andamos no reino de Deus, andamos com o Senhor. Ele vive em nós, né? E essa mensagem de hoje vai nos ajudar também a entender um pouquinho mais sobre isso que nós estamos falando. Meus queridos, vocês já podem a partir de hoje, né? Eu vou estar selecionando aí as mensagens que vão estar nas apostilas, né? Que eu havia comentado com vocês, porque chegou o momento da gente deixar um legado, sim, né? Por que não, né? Eu acredito que essas apostilas vai correr o Brasil todo, com certeza, principalmente para aquele que quer também pregar essa palavra aonde for, na praça, num local, ou mesmo abrir um canal em graça, quem sabe aí. E nós vamos estar disponibilizando os esboços da pregação daqui do nosso canal para vocês, tá legal? Será dividido em dois tipos de apostila. Uma que virá com 10 mensagens, tá? E outras que virão com 20 mensagens. Abençoados, me acessem lá através do WhatsApp e peça o nosso catálogo, tá bom? Já está disponível para todos vocês. Muito obrigado a todos aí, e claro que isso vai estar nos ajudando também aqui a realizar, né, os nossos encontros aqui no Rio de Janeiro a princípio, e eu recebo que em São Paulo já vamos ter uma abençoada que a gente está estudando, uma possibilidade também de abrir em São Paulo, pessoal em São Paulo capital, acho que ele é lá de Osasco, esse abençoado, mas eu vou dar mais detalhes daqui por diante, tá legal? Tudo isso vai ser revertido aí para os nossos encontros e também as nossas necessidades aqui enquanto canal, para nós darmos mais qualidade, porque é isso que vai atrair as pessoas, são as mensagens com qualidade, tá bom? Muito obrigado aí a todos vocês que já de antemão vão procurar essas apostilas. Eu recebo que ela fará a diferença na vida de vocês. É um material do meu íntimo, tá? Que eu vou estar disponibilizando para vocês. Tá legal, abençoados? Glória a Deus, né? E o nosso livro, André, bom, o livro tá aí, abençoado, é só você me pedir, tá? É só você encomendar o seu, lá também no WhatsApp, que eu vou te passar o passo a passo de como você vai adquirir, né? E agora né, os outros projetos dos livros, por exemplo, as respostas em graça, muita gente pede, né, porque a dúvida é muito grande, e eu vou estar completando também esse livro que nós lançamos, a gente teve que refazer, porque as perguntas vão sempre surgindo, né? Conforme eu posiciono, as escamas dos olhos vão caindo, mais e mais dúvidas virão, e a gente vai estar aqui para sanar todas. Então eu acho muito importante o desenvolvimento desse livro, também a Bíblia em hebraico, a Bíblia no Novo Testamento em hebraico, que eu estou trabalhando nisso, abençoado, tem sido difícil, tá? Da Bíblia do Novo Testamento, da versão Textus Receptus, tá? Em breve vocês vão ter aí novidades sobre isso. E tá aí, tá? Você adquiriu o livro A Doutrina do Inferno, o livro que já tem mudado vidas de várias pessoas que têm adquirido conosco essa preciosidade de libertação, tá bom, queridos? Então tá aí, entre em contato comigo hoje mesmo e saiba o que você vai fazer para estar adquirindo esse nosso livro, tá bom, queridos? Vamos então à mensagem de hoje? Vamos lá, abençoado, glória a Deus pela sua vida. Conforme eu falei para vocês, né, cada dia que passa a gente vai cada dia mais sendo revelado
a vinda de Cristo consumada, né, que é o que nós acreditamos, e ela se deu no ano 70, quando o templo veio abaixo, quando o Senhor Jesus falou, né, os discípulos ali em Mateus capítulo 24, versículo 2, os discípulos mostrando o templo, e quando Jesus fala que o templo ia vir abaixo, aquilo ali causou um choque muito grande naqueles homens judeus, porque eles sabiam o que significava o templo vir abaixo. Mas infelizmente, hoje o cristianismo tradicional pegou essa fala de Jesus, todo o capítulo 24 de Mateus, e jogou para um futuro, como se fosse para os dias de hoje. E em vários versículos que nós temos visto aqui no canal, temos mostrado que os discípulos, tanto os discípulos como o próprio Yahushua, né? Quando a gente fala Yahushua, é Jesus, tá bom? É o nome de Jesus, Yahushua. E nós vemos que ali os discípulos, eles se incluíam também naquele fim dos tempos, né? E o que significa fim do tempo, André? Fim da era. É o fim realmente de uma era. É o fim dos dias da lei mosaica. E ali, quando nós vamos hoje estudar uma passagem de Paulo, ele fala, né, que ele também estava incluído ali, vocês vão ver nessa passagem, daqui a pouco eu vou colocar para vocês, e eles estavam se incluindo, e ele falando de um fim que estava próximo, muito próximo de chegar. E esse fim é muito claro para nós, mas para o sistema não. Estava saindo a era mosaica, o tempo da lei, e entrando a graça. É por isso que eu coloquei o tema aí, né? O fim da lei era, no caso uma era, é a graça, é a entrada da graça, que é o reino de Deus. E a graça terá fim, André? Claro que não. E nós vamos também mostrar um pouquinho disso aí. É por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Bom, abençoado, uma das passagens mais importantes que Paulo deu sobre essa questão de fim do tempo, e hoje ela é esquecida pelo sistema, né? Ela é subestimada, né? Eles não dão atenção muito bem a essa passagem pelo cristianismo tradicional. Está lá em Coríntios, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, e nós vamos ler agora. Está lá. Essas coisas aconteceram a eles, nos servem como exemplo. Atenção, foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Irmãos, essa passagem é tremenda. Mesmo em uma leitura superficial, como nós fizemos agora, sem explicar o contexto, esta passagem é altamente significativa, porque Paulo diz que chegou o fim dos tempos, e ele estava se incluindo nesse fim dos tempos, e todos ali. Inclusive quem estava lendo ali, ou quem ouviu Paulo falar sobre isso. E por que Paulo escreveu isto? Se nós pegarmos o contexto dessa passagem, ela começa falando de um fim dos tempos que aconteceu há uns tempos atrás. Vamos ver, abençoado, que tempo é esse? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Tá? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, para sermos mais elegantes com a palavra, né? Capítulo 10, versículo 1 diz lá, que é o contexto desse primeiro que eu li. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Meus queridos, qual nação que Paulo está se referindo aí? Era a nação de Israel. E por que Paulo cita esse período aí, que se a gente for pensar aí, esse período aí era um período antes da lei, porque a lei mosaica, ela só foi dada a Moisés depois que ele atravessaram o mar. Então, a partir dali, começava então ao povo a vislumbrar esse novo de Deus, que seria através de uma lei. Então, segundo a tradição judaica, tá, abençoados, que é a tradição bíblica não é dos homens de hoje. A tradição bíblica não pode ter a visão do homem do futuro como de hoje, né? Porque hoje somos os homens do futuro daquele passado. Então, segundo a tradição dos homens daqueles dias. Porque nós não podemos descontextualizar isso. Isso é a tradição bíblica, tá bom? Principalmente no que tange ao que trata esses versículos que estamos analisando. Então, abençoados, para os judeus,
só existem duas idades ou duas eras. Para eles, dentro daquele contexto, só existiu duas eras. Existiu o período da lei e um período que havia de vir. Antes disto, nós hoje entendemos que havia outros períodos. Quando, por exemplo, Deus ele colocou a família de Noé dentro da arca e ele destruiu o mundo naquela ocasião, depois que houve essa destruição do mundo, houve novos céus e nova terra. Em várias passagens nós podemos significar desta maneira. Mas para o judeu, tá, ele considera que há somente duas eras. É a era da lei e a era do porvir. Só que para a tradição judaica até os dias de hoje, eles ainda estão na primeira era. Como também o sistema religioso, eles se encontram também nessa meia era. Eles não estão nem na lei e nem na graça. Eu não sei até onde hoje eles estão. É uma miscelânea só, né? Conforme eu falo, é uma torre de Babel. E todos os escritores do Novo Testamento, e inclusive Yahushua, partilhavam dessa mesma ideia, porque eles eram judeus. Então só havia duas eras, aquela que estava e aquela que está por vir. Está entendendo, abençoado? Então todos esses escritores, os discípulos, né, Paulo, que nós acabamos de ler agora, eles partilhavam dessa ideia. Tanto que encontramos fartamente todos eles falando de um tempo que estava acabando e que eles também estavam incluídos. Então os judeus acreditavam em esta era como a era que Paulo vivia quando escreveu isso aí, Coríntios, e na era do porvir, que Paulo também se inclui nessa era do porvir. Então para os judeus só existia duas eras, e a era desta era que Paulo escrevia era a idade da lei mosaica. Por isso que dizemos que naqueles dias de Paulo a lei estava acabando e a era vindoura, que é o reino de Deus ou da graça eterna, estaria a começar. E isso se deu no ano 70 depois de Cristo, quando o templo dos judeus for abaixo. Então a era de Moisés e a lei acabariam. Esse era o fator determinante para se estabelecer o fim de um tempo, o fim de um período. Porque para os judeus, enquanto a lei estivesse de pé, ainda estariam vivendo a outra era, que terminou, conforme eu falei. Quando terminou? Quando o templo veio abaixo. Então este período de transição que nós aqui reconhecemos foi o período em que o Messias era anunciado na terra, nessa época de Paulo, e foi até o ano 70. Então ali era falado o evangelho da graça, o evangelho do reino, o evangelho que levaria para os judeus arrependimento, para eles se arrependerem, e aos gentios a reconciliação. E o fim dessa era, que é o período mosaico, seria manifestado ao mundo, quando Yahushua disse isso aqui, olha, Mateus capítulo 24, versículo 2 e 3, é um texto bastante conhecido por nós, que diz lá: Ele, porém, disse, estão vendo todas estas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, né, os discípulos entraram em parafuso. Mais tarde, né, passou um tempo ali, devia ser de manhã, e quando foi a parte mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular, assustados, né, abençoados, e perguntaram: diga-nos quando isso tudo vai acontecer. Que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Então os discípulos preocupados perguntam, né, quando vai acontecer o fim dos tempos? O que eles estavam se referindo ali? Se quando Jesus falou que o templo viria abaixo, logo eles ligaram o fato de que? Fim da lei. A entrada de um novos céus e nova terra. Era isso que ia na cabeça deles. Por isso que todo o compêndio do fim dos tempos do Novo Testamento, irmãos, não é o fim da era cristã, não, como prega e ensina o sistema religioso. O fim dos tempos era o fim da lei. Porque para os judeus só havia dois tempos. Uma era, a era da lei, e a era sem a lei, que seria... Por isso que Jesus falou que ele era a finalidade da lei.
Então estava saindo de cena um céus e terra e entrando um novos céus e nova terra, como diz Apocalipse, né, pessoal? Então, para entender melhor isto, vamos recorrer aos originais em que foram escritos estas passagens. Vai nos ajudar a entender bastante, como sempre eu faço aqui, né? E que fala sobre o fim dos tempos. Amados, há duas palavras gregas que precisamos examinar para nos ajudar a apreciar estas passagens. A primeira dela é traduzido como fins, e é a palavra tele, ou telos, tá? De telos, que vem de telos. E está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, vocês estão vendo aí? E aí aquela palavrinha grego ali, ela quer dizer telos. Tá ali a palavra original, né, o fim, é um substantivo neutro, transliteração é telos, tá? Definição, um fim, um pedágio, término. O pedágio é interessante quando eu vi essa expressão pedágio, porque o pedágio ele continua, né? Você paga o pedágio e a estrada continua. Então era um tempo que estava acabando e começando outro. O fim de um tempo, um fim da era, não significa fim do mundo, o cosmos, como hoje ensina o sistema religioso. Diz ali o término ou o limite no qual algo deixa de ser. O uso é para um fim, evento ou problema. O fim principal, objetivo, finalidade, um imposto. Tá vendo, abençoado? Vamos ver essa passagem aí. Ela é usada também com essa mesma ideia em outra passagem, né? Vamos ver essa mesma letra em outra passagem. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz lá, olha, e já está próximo o fim de todas as coisas. Então essa palavra, ela não nos deixa ideia de que seria um fim de tudo, tá? Esse de todas as coisas a gente entende que é uma era, ela é ligada a isso. Portanto, sede sóbrios e vigiar em oração. Então, abençoado, isso não é tudo. Mesmo quando a ideia de fim seja dominante, muitas vezes há outra ideia presente. É quando o objetivo daquilo que estava sendo encerrado, apontado e antecipado foi alcançado. Tá entendendo? Agora preste bastante atenção. Nós estamos estudando aqui, quando a gente fala do grego, a gente está estudando uma língua estrangeira, certo? Então toda palavra ela tem um conjunto de vocábulos que nos ajuda a entender melhor aquela palavra específica. Eu vou explicar. É igual em português quando nós estudamos o prefixo e o sufixo das palavras. Por exemplo, vou colocar aí para vocês. O sufixo ista é usado no fim de palavras como dentista, dermatologista, cardiologista, jurista. E o que esse sufixo quer dizer? Ista. É utilizado para designar um ofício, o ofício de uma pessoa, ou seja, ela é feita através desse sufixo ista. Então, todas as vezes que você ouvir esse sufixo ista, ou ler, você automaticamente sabe do que está tratando de ofício de uma pessoa. Logo, ela não pode ter outro significado, não pode. E como aqui estamos tratando de Bíblia, e neste ponto ela foi escrita em grego, vamos ver os léxicos, né? Que é a mesma coisa, tá bom? Léxicos, que é a mesma coisa do sufixo e o prefixo. Então, para todos os derivados dessa palavra telos, tá? Então, amados, nós podemos dizer que algo estava chegando ao fim. Também está indicando que esse fim havia alcançado o seu objetivo profético. E não era somente um fim. Ela alcançava os objetivos proféticos que foram ditos no Antigo Testamento. Paulo disse que Cristo era o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, versículo 4, está ali. Ó. Porque o fim da lei é Cristo. Para quê? Para a justiça de todo aquele que crê. Então o fim da lei é para o objetivo da justiça. De quê? De todos que creriam no Messias. Por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem baseado nisso que estamos agora entendendo. Está lá, ó. Porque o fim da lei é Cristo, uma era, para a justiça de todo aquele que crê. Qual é a finalidade? A finalidade era entrar no reino de Deus. Então, não só Jesus foi o fim da lei de forma objetiva, já que ele trouxe a era da antiga aliança ao seu fim, mas ele mesmo era o objetivo desse velho mundo,
Cristo era o objetivo do velho mundo. Por isso nós vemos em algumas passagens, né, dizendo que Cristo foi dado ao mundo antes de tempos eternos. Já viram essa expressão? Existem vários versículos, principalmente no Novo Testamento, em que diz que o propósito de Cristo já era antes da fundação do mundo. Porque todo o objetivo se cumpriu em Cristo. Como vemos, por exemplo, em Gálatas capítulo 3, versículo 23, que diz que a lei era um guardião daqueles que estavam sob esse sistema para trazê-los a Cristo e a fé. Gálatas 3:23 diz ali, ó: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para quê? Para qual fé? Para aquela fé que havia de se manifestar. Então o objetivo era a fé que havia de se manifestar. Era por isso que eles estavam guardados na lei. Era por isso que a lei representava uma era e a fé representa outra era. Porque hoje nós só alcançamos esse entendimento por fé. Então nessa passagem Paulo também se inclui nesse tempo, não é verdade? Ele está dizendo que ele está participando desse tempo. E quando esse tempo fosse totalmente estabelecido, a lei deveria terminar. E terminou. Porque a maior prova disso foi o quê? Foi a destruição do templo. Vocês estão notando como as coisas vão se encaixando? Não é maravilhoso esse estudo? Claro que é, eu fico cada dia mais encantado quando eu vou pegar e começo a ler e eu vejo que tudo se cumpre, sabe? Portanto, meus irmãos, podemos afirmar que o fim, essa palavrinha telos da lei, não era apenas o término da lei, mas o objetivo da lei. Que o objetivo da lei era Cristo. Veja novamente Romanos capítulo 10, versículo 4, e nós usamos agora a palavra telos ali, olha. Portanto, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Para Paulo dizer isto, querido, portanto, essa palavra portanto, que o fim dos tempos daquela era chegou, foi uma afirmação sensacional e incrível. Sim? Sim ou não? Mas ele não parou por aí com a palavra telos. Ele falou dos seus irmãos contemporâneos, como aqueles sobre quem chegaram os fins dos tempos, no texto que lemos no começo. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, novamente, e vamos destacar essa palavra aí no final, chegado. O fim dos tempos tem chegado. Irmãos, vamos falar a verdade. Tem que ser muito desonesto para não entender isto. Isto significou para aqueles dias. E olha, no sistema religioso, há muitas pessoas que são sérias, estudantes da Bíblia. Só que quando abre também cai as escamas dos olhos em relação à vida de Cristo, eles de certa forma são excomungados pelo sistema religioso. Agora tem muita gente que mesmo sabendo disto, continua aplicando a mentira às pessoas. Essa é a grande verdade. Quando Paulo disse que chegou o fim dos tempos, ele usou também outra palavra distintiva que está aí no texto que nós acabamos de ler. Está ali em letras maiúsculas, né? Que é chegado. O que aquela palavra ali significa? Ela, em grego, ela se chama katantao. Katantao. E essa palavra é usada cerca de 12 vezes no Novo Testamento. E significa o quê? Chegar a alguma coisa. Chegar a um destino. Esta palavra é usada normalmente para falar de chegar a um destino de viagem, como está aparecendo para vocês ali, olha. A palavra original está ali, katantao. Katantao. Ela é um verbo. A definição é alcançar um destino, chegar a alguma coisa. O uso é chego, alcanço o meu destino, né, da propriedade. Esta palavra é usada normalmente para falar de chegar a um destino de viagem. Então, o uso das duas palavras que vemos até agora, o telos, tá, e agora o katantao, então Paulo afirmava, irmãos, sem dúvida nenhuma, que estava dizendo que não só o término, aquilo ali não era somente o término das eras anteriores. Estava em mãos o objetivo de todas as idades anteriores sendo alcançado em Cristo. Por isso que a finalidade de todas as coisas, da criação do mundo, de tudo, foi Cristo.
isso tem implicações incríveis. Olha, amados, para nós podermos ter uma dimensão desta afirmação, nós precisamos nos lembrar do objetivo da velha aliança. Você sabe qual foi o objetivo da velha aliança? Vamos então nos lembrar do objetivo das eras. O objetivo de tudo o que foi antes, né, até a lei, tudo o que aconteceu desde Adão, o propósito eterno de Deus foi a chegada da era em que, Efésios capítulo 1, versículo 10, diz: ele pôde reunir todas as coisas em Cristo, tanto no céu quanto na terra. Então Cristo foi o âmago central de todas as coisas. E havia a manifestação dele. Então isto deve ser realizado aonde? Na plenitude dos tempos. E como sabemos, lá em Efésios 2, capítulo 11, estava sendo realizado não na restauração do Israel nacional, porque o Israel bíblico, a nação, ela veio abaixo com o templo. Porque vocês sabem que houve a guerra entre Roma e Israel, onde houve milhões de mortes, tá, durante vários anos, e o fim da cidade de Jerusalém foi totalmente sitiada, queimada, arruinada, e ali o templo vindo abaixo. Então não era essa a restituição de Israel, como hoje prega o sistema, mas é no corpo de Cristo que somos nós hoje, a igreja. Tudo funcionou para isto. Vocês estão entendendo? Efésios capítulo 2, versículo 11 e 14, diz o texto: não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Por isso, meus amados, que o templo veio abaixo, e isso foi marcante para estabelecer o novo de Deus. Continuando, naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel, aí está falando dos gentios, e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele, por meio do sangue de Cristo. Naquele período, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. E que muro é esse? O templo. O fim de uma era. O fim da lei que separava. É por isso que diz que tem uma passagem de Apocalipse que diz que o mar não existe mais, porque o mar é separação. Então Deus não tinha mais uma nação de Deus, agora tinha um povo para ele. E nós sabemos que Jesus apareceu quando? Na plenitude dos tempos. Não é isso que diz Gálatas capítulo 4, versículo 4? Está lá. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. E, portanto, o tempo para a meta dos tempos a serem realizados veio o quê? Com o advento de Cristo. Por isso nós podemos cravar com certeza que esse período que Paulo prega, que João prega, que Pedro prega, que Tiago pregava, era o tempo das duas eras se cruzando na linha do tempo. O tempo de transição. E que se findou esse tempo aonde? No ano 70. Foi por isso que no começo, quando eu li em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, se não me engano, Paulo fala sobre, ele deu esse exemplo, esse período de transição também houve ali entre os judeus, quando eles atravessaram o Mar Vermelho e entraram no deserto. Ali foi o tempo de 40 anos, o tempo de uma geração em que eles foram purificados, e ali eles receberam a lei. Então quando Moisés recebe a lei, começa então o tempo. Mas somente quando eles entraram na terra prometida, que só foi 2, Josué e Caleb, ali sim haveria o começo de novos céus e nova terra. Então esse foi o primeiro período para os judeus. E o segundo período seria Cristo, o Messias. Por isso que ele afirmou, né, que o fim estava próximo e que o objetivo das eras anteriores chegou. Isso só pode significar que os últimos dias preditos pelos profetas do Antigo Testamento estavam presentes naqueles dias. Porém, para o cristianismo tradicional,
eles insistem em dizer que essa era que vivemos hoje acabará um dia, dando lugar a uma era vindoura, totalmente descontextualizados. Esse ponto de vista, amados, é fundamentalmente falho do sistema na sua postura de uma era vindoura, diferente do que foi prevista pelos profetas, né? E o próprio Yahushua. Ou seja, algo sem fundamento bíblico. Hoje eles estão sem fundamento. E isso é um erro que afundou essa doutrina em uma esperança falsa. Afundou as pessoas através dessa doutrina e trouxe a elas o quê? Uma esperança falsa. Lá atrás, quando o profeta Daniel foi informado de que quando o reino que deveria ser estabelecido nos dias de Roma foi estabelecido, o que ele falou? Que ele nunca passaria esse templo. Esse templo nunca será destruído. Daniel capítulo 2, versículo 44, diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E também em Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, olha o que diz o texto. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Meus amados irmãos, isso é bem claro para nós. Por isso que dizemos que a graça é eterna, e não terá fim de dias. E esses versículos também corroboram para dizermos que este mundo nunca será destruído, por causa das profecias. Agora, destruído está as mentes das pessoas que se entregaram sem defesas a uma doutrina sem fundamentação bíblica, fora do seu contexto, fora da sua tradição, e além de ser uma esperança falsa. Isso fez com que as pessoas que vivem hoje neste mundo, que se curvam a esse cristianismo, fez com que não cuidassem da forma como deveria cuidar, por exemplo, o mundo. Porque eles pensam que esse mundo está em maldição, por causa daquele versículo, o mundo jaz no maligno. Então eles ignoram o mundo. Eu, abençoados, quando estava no sistema religioso, eu achava tudo feio, tudo mal. E as doutrinas, elas impedem da gente querer o melhor neste mundo. Por quê? Porque eu vivia pedindo na minha vida a Maranata. Você sabe o que quer dizer Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Ficar toda hora. Me acontecia alguma coisa, você, mas o Senhor vai vir. Isso me tornava o quê? Um maldito. Eu via tudo mal. Os meus olhos eram maus. Porque eu via tudo por um descaso. Tudo era escasso, queridos. O amor estava escasso. As políticas, governamentais, escassa. Eu não via solução para nada. Mas hoje o Senhor mudou a nossa visão, e glória a Deus por isso. Por quê? Porque eis que tudo se fez novo. Quando nos foi aclarado o verdadeiro evangelho, que ele vive e reina em nós e por nós, por isso nós dizemos, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é a nova vida. Isso é o homem interior saltando para fora. Quando você enxerga esse mundo pelo viés que tem que ser enxergado, é um novo homem que está em você. Essa é a grande verdade. Enquanto que o contrário disto, que é o 90% hoje do cristianismo, seguem essas doutrinas aí, que só levam as pessoas às decepções. Então, abençoados, estamos chegando ao fim de mais uma mensagem, no qual o objetivo foi mostrar a todos de forma clara que o reino de Deus era algo que estava por vir, e o fim dos tempos, que foi o fim, a saída da era mosaica, porque Cristo era a finalidade de todas as coisas. E ele voltou, ele veio, julgou Israel dos seus crimes, porque esse foi claro que ele disse em Mateus capítulo 23, depois acrescentou no capítulo 24, houve o julgamento, a ressurreição dos mortos, porque isso foi no âmbito espiritual, muita gente espera vir,
A própria descida de Jesus nas nuvens é uma relação judaica, isso. É uma linguagem judaica, não é uma linguagem para se entender hoje, literalmente, Jesus descendo em uma nuvem, tá? Como tudo na Bíblia. E isso foi a vinda de Jesus. E isso, amados, fica cada dia mais claro para nós. Quando nós estudamos a palavra, e vemos o quê? Que no ano 70, o mundo saiu de um tempo e entrou em tempos eternos. Tá bom, meus irmãos? Então eu vou ficando por aqui. Graça e paz a todos e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.